Então, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e dar uma lidazinha agora, né? A gente viu aqui o nosso materialzinho funcionando, belezinha, e agora a gente vai lá. O que é um potencial de repouso? Ele diz, é o potencial de membrana, antes que ocorra a excitação da célula nervosa. Veja que o conceito aqui é um conceito muito simples. Porém, a partir do momento que nós trabalhamos esse slide, eu já posso dizer um conceito bem mais complexo e que representa tudo que nós vimos aqui. O que é o potencial de membrana? É a diferença de potencial elétrico, ó, diferença de potencial elétrico, veja que fora é o quê? Fora é mais eletropositivo, não é não? Fora é mais eletropositivo. Então, eu digo, é a diferença de potencial elétrico, vou pegar aqui a canetinha, vou pegar aqui, é a diferença de potencial elétrico, olha aqui, ó, positivo, e dentro é o quê? Negativo. Diferença de potencial elétrico ocasionado por quem? Ocasionado por quem? Quem foi que ocasionou essa diferença de potencial elétrico? Quem foi, meus amores? Eu estou passando aqui em cima dela. A bomba, pessoal. A bomba. A bomba. Isso. Quem foi que causou essa diferença de potencial elétrico? Foi a bomba. Por quê? Porque ela trabalha de forma diferente para o sódio e para o potássio. Enquanto ela lança, olha aqui, enquanto ela lança 3 sódios para fora, ela só vai lançar o quê? 2 potássios, ó, 2 potássios para dentro, contra os seus gradientes de concentração. Então, vimos aí o conceito de gradiente, vimos o que é o transporte ativo, o que é difusão, o que são forças elétricas, vimos tudo. E aí eu montei o meu próprio conceito. Potencial de membrana é a diferença de potencial elétrico existente entre os meios interno e externo da membrana, provocado pela maior atividade da bomba de sódio e potássio em relação ao sódio, tendo em vista que ele transporta 3 sódios para fora e somente 2 potássios para dentro. Tá certo? Com isso, eu tenho agora o potencial de membrana, o potencial de repouso. Tá aí toda a explicação, tudo bem direitinho, certo? Que dificilmente você vai encontrar num livro com todas essas informações. Então, vamos passando aqui. Observe a questão do potencial de ação e vem aí a pergunta do colega, que eu não me lembro o nome, porque a gente não vê aqui as pessoas na frente, mas ele falou naquela hora em 0, falou em 30 milivolts e tudo, ele falou. Eu me lembro muito bem, e eu acho que você deveria falar, que é o momento que você dizer, Martins, sou eu, Martins, o fulano. Né? Sou eu, professor Vinícius. Isso, Vinícius, foi lá, vai lá, vamos lá. Agora é o momento aqui, ó. E o que é o potencial de ação? Aqui você tem o quê? Um gráfico mostrando uma situação que nós vamos discutir isso aí no decorrer de nossa aula. O que foi que ele fez aqui? Vamos entender logo o que foi que ele colocou aqui do ladinho. O que ele está querendo dizer com a gente, para a gente com isso aqui, ó? O que ele está querendo dizer, ó? Olha aqui, o que ele está querendo dizer. Isso aqui é um aparelhozinho que ele marca. Ele marca a atividade elétrica. E aí você tem um eletrodo, e esse eletrodo ele está o quê? Ó, dentro da célula. Portanto, na face interna da membrana. E você tem aqui o quê? Um aterramento localizado fora. E aí, vejam que eu tenho um momento em que eu tenho eletronegatividade no meio interno, eletropositividade no meio externo.
Quando eu olho para uma fibra nessas condições aqui, eu me lembro de tudo aquilo que eu vi no slide anterior. Né? Por que que fora é positivo? Aí você vai dizer, é porque tem mais sódio fora. Por que que dentro é menos eletropositivo? Porque tem menos potássio dentro. Quem foi que causou esse desequilíbrio iônico? A bomba de sódio e potássio. Como assim? Porque ela trabalha desproporcionalmente. Enquanto que ela lança 3 sódio para fora, só lança 2 potássio para dentro, causando assim essa diferença de concentração. Pronto, tá bem aí. Então, bem aqui nessa condição, eu estou o quê? Em repouso potencial de membrana. Quando se aplica um estímulo, o que que vai acontecer? Eu terei uma modificação na permeabilidade daquela membrana. Eu vou aumentar a permeabilidade da membrana ao sódio, e ao sódio, normalmente, o quê? Se abre. A membrana se abre para o sódio entra. Sódio entra por quê? Porque ele está em maior concentração fora. Se ele está em maior concentração fora, a tendência natural dele é entrar por difusão. É? Então, provoca-se uma despolarização, alcança-se um potencial mínimo de 30 milivolts, e aí você dispara. Dispara e gera um potencial de ação ou despolarização. Então, aqui eu tinha o momento inicial, em que o meio interno da membrana tem um potencial em torno de menos 70 milivolts. Veja que esse é o potencial do meio interno, menos 70 milivolts. E aí, observem aqui esse ponto. Olha esse ponto aqui, ó. Esse ponto. Aqui tudo tem suas minúcias. Se você não entendeu aqui as minúcias, você não vai entender fisiologia nunca. Onde tem início essa coluna amarela, observa bem aqui o seguinte, é quando ele fala que os canais de sódio se abrem. Por que que ele se abriu? É porque foi bem aqui nesse ponto que houve a aplicação de quê? De um estímulo. Aplicação de um estímulo. Então, o estímulo, ele modifica a permeabilidade da membrana ao sódio. Tá certo? Nesse momento, o sódio penetra. E você já tem o quê? Ó? Você está notando que o potencial já mudou um pouquinho, ó. O potencial já mudou. O potencial já mudou de menos 70 para algum valor maior do que menos 70. Por exemplo, menos 40. Certo? Então, esse potencial um pouco maior do que o potencial de repouso que surge, por exemplo, no momento da aplicação do estímulo, seria o quê? O que nós chamamos de limiar. É o menor estímulo capaz de desencadear o quê? Uma despolarização. Então, a atividade, no momento da aplicação do estímulo aqui, ó, ela faz aumentar o potencial de membrana, e aí, ó, aqui, você vai observar a entrada de mais sódio, porque essa atividade elétrica anterior, ela faz com que mais canais de sódio se abram. E daí você vai ter o quê? A fase verde, ó. Se mais canais de sódio se abrem, então eu terei agora o que nós chamamos de despolarização. É o momento em que eu gero essas cargas aqui, ó, positivas, essas cargas positivas no meio interno. Aqui eu digo que a membrana está despolarizada. Despolarizada. E, quando o estímulo é removido, é claro, eu tenho a despolarização, eu passo para um potencial positivo,
Veja que eu saí de um potencial negativo para um potencial positivo. O potencial positivo é justamente essas cargas positivas no interior da membrana. Logo após, o que é que eu vou ter? Os canais de sódio se fecham. Os canais de sódio se fecham, consequentemente, o sódio deixa de entrar. E nesse momento eu já terei o quê? A abertura dos canais de quem? Ó, olha aqui, ó. Os canais de sódio se fecham e logo após eu tenho o quê? A abertura dos canais de potássio. Aí vem a pergunta. O potássio se encontra em maior concentração dentro ou fora da membrana? A pergunta está feita. Papai quer resposta. Nesse momento, eu acho que fora, porque Olha, esse foi a negócio de entrada do acho, olha, sódio. esse negócio de acho, para mim, não é resposta, não, viu? Ou Tá é bom. ou não é. Ou é ou não é. Ou é ou não é. A concentração de potássio é maior em repouso dentro ou fora da membrana? Dentro. Dentro. Ou é ou não é. Não tem esse negócio de eu acho, não. Certo? Então, nesse momento, você imagina, se a concentração de potássio é maior dentro da membrana, qual é a tendência natural do potássio? É sair ou entrar da membrana? Sair. Sair, não é não? Ora, Sair. se a maior concentração é dentro, a tendência natural não é entrar, porque ele já está dentro. Então, é sair. É lógico. Lógico, 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 lógico. Pronto. Agora vocês imaginem. Quando o potássio sai, qual é a carga dele? É positiva ou é negativa? Positiva. Pronto. Então, se o potássio sai levando carga positiva, qual é a tendência natural do meio interno? Se ele tira a carga positiva de dentro, a tendência natural do meio interno é se tornar novamente o quê? Menos eletropositivo. A essa condição, nós denominamos de quê? De repolarização. Nesse caso, tudo que se refere à despolarização é a entrada de quem? De sódio. E tudo que se refere à repolarização é saída de potássio. Lógico, 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 lógico. Então, veja aqui o gráfico que demonstra o repouso, a aplicação do estímulo, o alcance do limiar de excitabilidade dessa membrana, abertura de mais canais de sódio, despolarização, fechamento dos canais de sódio não entra mais. Depois disso, eu tenho uma abertura dos canais de potássio, caracterizando a repolarização. Certo? Agora vejam bem aqui umas coisas bonitas. Vocês estão vendo essa altura dessa linha aqui de menos 70? Estão vendo a altura? Sim. Se você passar uma régua bem aqui assim, tudo, ó, você vai ver que a repolarização, ela é continuada e vem abaixo, olha cá, ó, abaixo da linha inicial da condição de repouso. Então, isso aqui é o que caracteriza o que nós chamamos de hiperpolarização. Hiperpolarização é uma situação que... Estão riscando meu slide aí, né? Quem é que está riscando meu slide? A hiperpolarização é uma entrada mais acentuada de potássio.
ao final de quem? Da repolarização. Então, vocês vão ver que a hiperpolarização é uma condição muito importante nos potenciais bioelétricos e que ela caracteriza uma situação da membrana ficar menos sensível à aplicação de um determinado estímulo. Certo? Então, quando você fala em valores de potencial de membrana pequenos, certo? Por exemplo, menos 40, menos 50, menos 30, significa dizer que essa membrana é mais excitável. Agora, para você pegar uma de menos 90, o estímulo vai ter que ser maior para que você cause uma despolarização. Certo? Quando o colega lá falou a respeito dessa pequena dissertação, ele falou lá em poucos segundos, seria outro ponto que eu quero chamar a atenção dele, é Vinícius, é? Vinícius? Isso, sou eu. Pronto. Pois, Vinícius, olha o tempo aqui que se é falado. O tempo é em milissegundos, tá certo? Se você tem essa escala bem aqui para milissegundos, você vê que do momento da aplicação do estímulo até a condição em que a membrana possa receber um novo estímulo, não ultrapassa os 2 milissegundos. 2 milissegundos. Certo? Então, é muito rápido. Então, quando você falou lá em questão de poucos segundos, não, poucos milissegundos. Certo? Então, vimos aí uma geral a respeito da questão dos potenciais. Agora, nós vamos, a partir de então, identificar a questão prática da história. Todos nós conhecemos o que é um arco reflexo. Todos nós conhecemos o que é um arco reflexo. Para se falar em arcos reflexos, você vai ter que ter um receptor, vai ter que ter uma via aferente, um centro de associação, uma via eferente e um efetuador. Discutimos isso em nosso momento passado. Então, aqui todo mundo já vai saber o que é arco reflexo. Então, nesse caso, o receptor, eu não sei se vocês trabalharam em cima daquilo que eu pedi para vocês, né? Vamos procurar lá os tipos de receptores, os pressoceptores, baraceptores, quimioceptores, volumoceptores, corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Walter Pacini, órgãos terminais de Ruffini, terminações nervosas livres. Já tem que estar com esse conhecimento em mente. Tem que estar. Né? Então, aqui, digamos que eu tenha terminações nervosas livres na pele do indivíduo. Então, não é nem para tu me perguntar, tu já deve saber que terminação nervosa livre, ela é responsável pela captação de estímulos dolorosos. E também, é claro, relacionados à questão do frio. Tá aí. Então, como que a informação é gerada? Aí tu já pensa em tudo aquilo que a gente falou. Em condições de repouso, o líquido extracelular dessa região, onde existem os receptores, é claro, né? Tem uma maior concentração de sódio. Ao aplicar um estímulo limiar, eu vou aumentar a permeabilidade da membrana ao sódio, o sódio penetra, provoca uma despolarização local, mais canais de sódio se abrem, e assim eu vou gerar uma despolarização que vai gerar uma atividade elétrica que vai percorrer a estrutura de quem? Do dendrito. Que atividade elétrica é essa? O impulso nervoso. Então, o que é o impulso nervoso? É uma atividade elétrica gerada no ponto de aplicação do estímulo que vai se autopropagar por toda a membrana. Então, o impulso nervoso ele vai seguindo aqui os dendritos, por onde ele vai passando, está ocorrendo a entrada de sódio. Depois que ele passa, já vai estar ocorrendo o quê? A repolarização. Então, você tem a despolarização, logo atrás já vai estar ocorrendo o quê?
Fechamento dos canais de sódio, abertura dos canais de potássio, e aí você tem a repolarização. E aí aquele sódio que entrou, ele vai ser lançado para fora pela atividade da bomba de sódio, potássio, e aquele potássio que saiu vai retornar para o meio interno pela atividade da bomba de sódio e potássio, que trabalha com gasto de energia. Vai seguindo, seguindo, seguindo. Cheguei onde? No gânglio. Eu não sei mais o que é gânglio. Eu não sei, eu vi isso aí na aula passada. Mas, para mim, gânglio, conjunto de corpos de neurônios localizados fora do sistema nervoso central. Beleza? Entrou pela raiz dorsal posterior, que é sensitiva. Aqui é o local onde vão ocorrer o quê? As sinapses. Aqui nessa região dos botões sinápticos, quando o impulso nervoso chega, ele vai fazer aumentar a permeabilidade das membranas do botão a um outro elemento que está aqui fora em maior concentração, que é quem? O cálcio. Nesse momento, o cálcio entra, se liga às membranas do botão, que se liga que se liga à membrana das vesículas, que se liga à membrana dos botões e que, desta forma, vai fazer liberar o mediador químico, que pode ser excitatório, pode ser inibitório. Porém, aqui, eu quero um mediador químico que aumente a permeabilidade da membrana do neurônio pós-sináptico, tá certo? Para que possa ser gerado um novo potencial de ação ou despolarização. Aí a atividade é gerada agora nos dendritos, chega ao corpo, vai para o axônio do neurônio associativo, chega nos botões terminais, aumenta a permeabilidade ao cálcio, o cálcio entra, se liga a receptores de membrana das vesículas sinápticas, que, por sua vez, aumenta a afinidade pelas proteínas de membrana do botão, que faz liberar o mediador químico na fenda sináptica. O mediador químico se coliga a proteínas de membranas do neurônio pós-sináptico, aumenta a permeabilidade ao sódio, o sódio entra, despolariza, gera um novo impulso nervoso, que vai se propagar, se propagar, se propagar, até chegar onde? Nas placas motoras terminais, liberando o mediador químico obrigatoriamente excitatório, denominado acetilcolina. Acetilcolina vai se coligar receptores de membrana das fibras musculares, fazendo aumentar a permeabilidade da membrana ao sódio. O sódio entra, despolariza, gera um novo impulso nervoso, que agora vai contribuir para o mecanismo de contração muscular, o que já será um novo tema para um novo conteúdo de nossas aulas futuras. Então, aqui você já está o quê? Você já está vendo o arco reflexo na visão dos potenciais bioelétricos. Você já está incorporando o conhecimento de potenciais bioelétricos ao funcionamento de um arco reflexo. Tá certo? Vamos lá? Discussão? Perguntas, discussões? Viram a necessidade de você estar em dias com os conteúdos? Se você vir para uma aula do Antônio Martins Neto para assistir uma aula de fisiologia sem ter passado por uma experiência anterior, você vai ficar mais perdido que segue tiroteio. Com toda certeza. E aí o resultado de se esperar, vocês já sabem qual é, né? Pois é. Aprendizado péssimo. E aprendizado péssimo não é muito bom para a gente, não. Agora que vocês vão conhecer o que é educação física, certo? Agora que vocês vão conhecer. Educação física é isso aqui.
Tá bom? Perguntas? Alguma colocação? Alguma discussão? Professor, Diga, meu querido. toda essa questão do potencial de ação e potencial de repouso, Hum, do que diz respeito à membrana da célula, ela se refere, tudo isso acontece só na célula nervosa ou nas demais células também? Normalmente nas células nervosas, musculares e glândulas, certo? Normalmente nas células nervosas, musculares e também nas glândulas, que são células especializadas em condução de informações nervosas, né? Os neurônios em si são células especializadas para isso, mas como que ocorreria o mecanismo de contração muscular se essas informações não chegassem até a intimidade de determinadas regiões que armazenam cálcio, que é de grande importância para o processo de deslizamento das proteínas contráteis de actina sobre miosina? Não teria lógica, certo? Então, sendo assim, é necessário que exista essa maior atividade dos potenciais bioelétricos nessas células nervosas, musculares e glandulares, para que elas realizem as suas funções de maneira adequada. Porém, essa atividade elétrica ela pode acontecer em várias outras células. Você não deve esquecer que no interior das células você tem filamentos proteicos de actina, tá certo? De miosina, que são responsáveis pela formação do nosso citoesqueleto. Citoesqueleto. Você não deve esquecer, por exemplo, de uma ameba que se utiliza de pseudópodos para que haja o mecanismo de movimento na captura de determinadas substâncias nutritivas ou que ela mesma se desloque num ambiente aquático ou semiaquático onde eles se encontram. Então, para que haja esse mecanismo de ação dessas proteínas, actina sobre miosina, é necessário que haja liberação de determinadas substâncias, dentre elas o cálcio, e que geralmente estão na dependência de atividades elétricas, ok? De atividades elétricas. Porém, a especialidade é das células nervosas e musculares, ok? Ok. Alguma colocação a mais? Não, professor, a pergunta do Vinícius era a mesma minha. Você já Né? tirou a dúvida. Por beleza. Aí eu não vou nem discutir aqui esse outro momento aqui, mostrando novamente um arco reflexo, né? Onde você tem aqui, a aplicação aqui, você já tem um outro receptor, né? Vejam que aqui desse lado você já tem a aplicação de um estímulo ao tendão, de um músculo aqui, que no caso é o quadríceps. Aí aqui você já vai ter receptores sensíveis ao estiramento, que é representado por quem? Pelos fusos neuromusculares. Fusos neuromusculares, certo? Que são receptores sensíveis a estiramento. Porém, o princípio funcional é o mesmo. Geração de impulsos nervosos. Então, o momento agora, pessoal, é vocês analisarem essa história aí, que a gente fez lá. Sódio, potássio, como é que entra, como é que sai, o papel da bomba, a concentração deles, dentre outros. Aqui você está mostrando o impulso nervoso, né? Aqui, ó. Você tem aqui uma fibra nervosa. E olha aqui, na hora que eu olho para ela, que eu vejo que dentro é negativo e fora é positivo, aí eu já fiz aquela viagem todinha lá, ó. Já fiz aquela viagem todinha. Né? Por que fora é positivo? Por que dentro é menos eletropositivo? Aí vem toda aquela situação. A atividade da bomba de sódio e potássio.
lançando sódio para fora, potássio para dentro, gastando energia. Fora fica mais eletropositivo, porque eu lanço mais sódio para fora do que potássio para dentro. Pense no equilíbrio dinâmico do sódio, pense no equilíbrio dinâmico do potássio. Pense nos valores de concentração de sódio fora, de potássio dentro. De potássio dentro, de sódio dentro, de potássio fora. Tudo isso aí tem que compreender. Aqui no terceiro, no segundo, veja que está entrando sódio. Está entrando sódio por quê? Porque foi aplicado um estímulo. O estímulo aumenta a permeabilidade da membrana ao sódio. Aumentando a permeabilidade da membrana ao sódio, o sódio entra, despolariza, gerando o quê? O impulso nervoso. O impulso nervoso vai caminhar literalmente através das membranas até chegar nos botões. Chegando nos botões é outra viagem. Procurem ver a ação do impulso nervoso em relação à permeabilidade do cálcio nos botões sinápticos. Leiam sobre vesículas sinápticas, mediadores químicos excitatórios, mediadores químicos inibitórios. Ok? Aqui eu já tenho um outro slide, uma outra figura mostrando que, à medida que eu vou tendo a despolarização, geração do impulso nervoso, o ponto que antes se despolarizou agora vai se repolarizar. Por conta de quem? Da saída de quem? De potássio. Mecanismo esse conhecido como repolarização. Depois disso vem o papel da bomba de sódio e potássio, lançando o sódio que estava dentro para fora e logo depois o potássio que estava fora para dentro. E com isso a célula volta novamente às condições de repouso. Rapaz, que coisa linda, rapaz. Coisa linda, magnífica. Certo? Obrigado, professor. E aí, meus amigos, é o seguinte, só para a gente fechar bem aqui, ó. Olha aí que coisa linda. Dei uma pirada nisso bem assim. A gente vai fechar bem aqui assim. Olha a quantidade de coisas que você tem que observar aí. Primeira coisa que eu estou observando. Fora é o líquido extracelular. Ó, exterior do neurônio. Se lá é o exterior do neurônio, aqui é o citoplasma do neurônio, o interior do neurônio. Olha aqui. Membrana celular. Quando nós estudamos membrana, a gente viu que a membrana é dotada por uma camada bimolecular de fosfolipídios associada a proteínas. Se lembram lá das bases bioquímicas? Lembram. Se lembram. Então, aqui você tem a membrana, ó. Olha aqui em condições de repouso, ó. Tudo é momentâneo. Tudo é momentâneo. Quando todos os sódios estiverem fora, ele está querendo me dizer que a concentração de sódio fora é maior do que dentro. O inverso é verdadeiro. Olha para agora, embaixo, ó. Puf! Tudo azulzinho embaixo. Veja que eu tenho menos bolinha de potássio embaixo, tá certo? Me dizendo, a concentração de potássio é menor no meio interno do que no meio externo. Certo? Agora, olhem para esse valor bem aqui, ó. Olhem para esse valor bem aqui, ó. Quando tu estiver paradinho, repouso, ó, menos 70. Olha o momento que o sódio começa a entrar. Olha o momento que o sódio começa a entrar, ó. Eu saio de menos 70